Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Suzano, SUSB3, pregão desta sexta-feira, dia 4 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui abaixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado, para aproveitar ao máximo todo o conteúdo novo dentro do canal, ser avisado sempre. E também usufruir do conteúdo existente, principalmente a parte de aprendizado. Nessa análise, o foco dela é olhar para o longo prazo até o curto prazo, passando pelo gráfico quadrimestral, mensal, semanal e parando no gráfico diário, que é olhar do longo prazo até o curto prazo, fazer uma avaliação usando análise técnica, que é a minha especialização, com o objetivo de passar o cenário como um todo desse ativo, se está mais para compra, se está mais para guardar ou entrar no ponto comprador, se está mais para venda, seja de curto prazo, enfim, essa é a ideia dessa análise especial. Vou rodar aqui agora a vinheta e enquanto roda a vinheta você já deixa seu like, seu joinha nessa análise especial. Agradeço de imediato. Então vamos lá, começando pelo gráfico anual, temos um ativo que está dentro de uma tendência de alta, isso aqui é todo um pivô de alta, tendência de alta, pivôzão de alta, pegando aí projeções de alta desse pivô, primeiramente projeções aqui, uma projeção alternada, se aproximou da projeção de 100% desse movimento aqui de subida para cá, e aí projetando 100% desse movimento após a correção em 13,32, projeção lá em 86,67. Então pode ainda ter aqui esse movimento se estender para cá nos próximos anos. A expectativa depois dessa reversão aqui de topo, quando faz algo assim, é que possa ter em mais uns dois candles, que candle aqui no gráfico anual, barra aqui no gráfico anual, a gente está falando de um ano inteiro de oscilação do preço do ativo. Então ficar de olho em quê? Está vindo aqui para um meio com um ano praticamente zerado. Sinalizações de alta em prazo menor fica mais para compra, visto que aqui a expectativa seria de ter algo mais para cima, podendo, não sendo a certeza, de chegar em 86,67. Já posso então fazer uma compra aqui pensando no longo prazo? Você pode comprar pouco capital aqui, pensando no longo prazo, chegando no nível de suporte mais relevante no prazo menor, compra um pouco mais, ou aguardar um sinal de alta que eu vou comentar num prazo menor aqui nesta análise. Partindo aqui então para o gráfico quadrimestral, dá para perceber também que a gente está dentro de uma tendência de alta. Como é que você percebe isso? Pelos zigue-zagues do preço. Topo e fundo cada vez mais alto, uma escadinha aqui, fundos mais altos, topos mais altos, então está tendo tendência de alta. Só que agora está gerando um sinal de baixa. Cada barra dessa aqui representa o comportamento do preço de 80 pregões, 80 dias úteis. E quando tem essa sinalização para baixo, aumenta-se a chance de se aproximar da média, de se ter um movimento lateral. É essa informação que a gente tira quando acontece algum sinal de baixa aqui no gráfico quadrimestral. Então aumentou a chance de poder testar um nível de suporte, seja a média ou topos anteriores. Qual o suporte mais próximo aqui pelo quadrimestral? Na faixa dos R$ 54,60 e mais distante na faixa dos R$ 47,50. Essa faixa de topo anterior tende a funcionar como suporte. Chegou nesses níveis aqui, um mensal gerando um fundo em cima desses níveis, possibilita arriscar a operação na ponta compradora a favor da tendência de prazo maior. Qual é a projeção de alta aqui nesse ativo? A projeção de alta inicial, que é aqui contabilizando a projeção alternada nesse recuo, bateu e está respeitando 70 e 58. Então ela realmente, a projeção é um nível que pode funcionar como resistência, está funcionando como resistência, gerou um candle de reversão chamado de estrela cadente. Tem um padrão gráfico que explico sobre esse padrão gráfico dentro aqui do meu canal no YouTube, tem um vídeo explicando. Aumentou a chance de se ter um movimento de queda ou lateral, que a média vai se aproximando do preço, não precisa bater nela, mas de qualquer forma, mudou a tendência? Não mudou a tendência. Começa a trazer um sinal um pouco mais negativo, na minha opinião, de perda da força da tendência de alta de longo prazo. Aqui quando eu olho quadrimestral, a gente está falando de longo prazo. Ela perdeu a voltar para baixo dos R$ 45,00. Isso aí seria um sinal, na minha opinião, mais negativo, que é aquela região que eu comentei aqui de 47,50. E, ou seja, voltando para baixo dessa região de 47,50 a R$ 45,00 seria o sinal de perda de força da tendência de prazo maior. Mas nesse momento ainda tem só um sinal de baixa apontando para um cenário um pouco mais negativo em prazos menores, de médio para longo, de curto para médio e de curtíssimo para curto prazo, que é o gráfico diário. Então, nesse momento, já entraria comprando aqui com esse sinal, só pelo sinal. Tendência de alta,
Vou entrar comprando a superação da perda da mínima do candle anterior? Não faz tanto sentido para mim, a não ser que fique mais próximo da zona de suporte que eu acabei de citar aqui no gráfico quadrimestral. E qual a próxima projeção? 142. Então, o ativo pode buscar a próxima projeção, sabendo que a gente já viu uma projeção ali na faixa de 86 para 87 reais, que seria uma projeção para também ficar atento. Estou olhando para uma projeção do gráfico anual. A projeção aqui clássica, que seria a projeção a partir desse topo, seria lá em 170 reais. Então são as próximas projeções aqui pelo gráfico quadrimestral. Quando a gente está olhando um gráfico quadrimestral, um movimento de alta aqui de 1, 2, 3, 4, 5 barras, 5 quadrimestres. A gente tem em cada 3 quadrimestres, a gente tem um ano basicamente. Então a gente está ainda aqui um movimento do gráfico quadrimestral, um movimento longo para cima. Então pode demorar um bom tempo para atingir as projeções já comentadas. Seguindo aqui agora para falar do gráfico mensal, o que está acontecendo lá? Gerou um sinal de baixa no quadrimestral. Vou botar o gráfico quadrimestral do lado de cá. Aqui, ó. Isso reforça aqui no mensal a chance de buscar nível de suporte, como eu já falei lá no quadrimestral. Está chegando no suporte. Qual é o primeiro suporte? A média que está em 57,20. Se eu pegar também a retração do Fibonacci em cima desse último movimento aqui de subida, depois que gerou aqui esse movimento daqui para cá e fez isso aqui, dá para perceber que está batendo no suporte de 58,70, que é a retração de Fibonacci. Já entrou comprando aqui, é o que apoia, só a questão de ser muito mais arrojado. Vou comprar, aquela questão de estratégia de ir comprando aos poucos. A expectativa é que ela possa ter algo mais para cima, e seria essa expectativa sim, que ela possa ter algo mais para cima. Então vou começar a acumular capital na Suzano, comprar um pouco aqui, vou comprar um pouco se testar a média, se voltar principalmente para a retração de 50% de tudo que subiu, de tudo aqui que subiu, se voltar metade, vai coincidir com esse ponto aqui, que é basicamente um topo no prazo menor no semanal, vai coincidir com essas duas máximas aqui, vai coincidir já ter passado pela média móvel 13 períodos. Então é a região mais importante. Quais são os níveis então importantes aqui? 58,70, média móvel 57,20, que vai alterando aí com o passar do tempo, e 53,39 são os pontos de suporte mais importantes. Para quem tem um perfil leve, arrojado, ou seja, moderado, gerou aqui um sinal que quer aguardar, quando eu falo assim, que quer aguardar um sinal de alta para abrir uma compra de prazo maior, aguardar a superação da máxima de um candle anterior no gráfico mensal, ou seja, quebrar a sequência de máximas descendentes do gráfico mensal para abrir uma compra de médio para longo prazo, querendo ficar posicionado pelo menos de 3 a 10 meses nesse ativo, preferencialmente aí que seja um movimento mais longo. Aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles. E aí no nono já começou um processo de correção. Então é isso, de 3 para 10 meses, ficar de olho aí tentando pegar um movimento para cima, então médio para longo prazo. Mas não tem esse sinal de alta ainda, teria que aguardar esse sinal de alta. Ele pode acontecer na média, ele pode acontecer aqui. No mês que vem ele superar a máxima desse mês de junho, em julho superar mais o mês de junho, ou vir um pouco mais para baixo, enfim, e depois quebrar a sequência de máximas descendentes. São as alternativas que eu vejo de compra para a Suzano pelo gráfico mensal. E aqui no gráfico semanal, o que é que nós temos? Temos uma tendência de baixa de curto para médio prazo. Está aqui a tendência de baixa. Qual a projeção de queda dessa tendência? Pegando aqui a projeção de queda, deixa eu só colocar aqui que eu coloquei errado, mas vou ajustar, pronto. Projeção de queda desse movimento, a partir desse ponto, fez um pequeno recuo. Perdeu, a projeção de queda fica onde? Em 57,21. Que é basicamente a média móvel exponencial de 13 períodos que eu mencionei do gráfico mensal, que está aqui no 57,20, né? Comentado ali para os R$ 57,20. Tem algum sinal já para entrar comprando? Não. Então o ideal seria aguardar um recuo do preço perto dessa região de 57,70. Que essa projeção é um ponto que pode funcionar como suporte, 57,20. Desculpe, 57, foi 57,20, né, que eu mencionei aqui. Deixa eu só voltar, colocar novamente aqui, ó. 57,30, 57,20 é a média móvel. Então pode bater aqui e voltar a subir. Qual seria outra forma de entrada mais arrojada lá do gráfico mensal, sabendo que está chegando no suporte? Qual seria uma forma mais arrojada? É mesmo com o semanal em tendência de baixa, que é isso aqui, topos e fundos descendentes, comprar um primeiro sinal de alta na zona de suporte, que aconteceu aqui, bateu a linha de suporte, superou a máxima do candle anterior. Em vez de fazer entrada lá pelo gráfico mensal, esperar a superação da máxima de um mês anterior, sendo um pouco mais arrojado,
Superação da máxima da semana anterior também seria uma forma de entrada para tentar pegar toda uma boa relação risco-retorno, um stop mais curto, que ficaria o stop aqui embaixo, tentando pegar toda a movimentação para cima, a recuperação da tendência do semanal e, logicamente, o início de um movimento de alta no gráfico mensal. Qual o próximo suporte além dessa projeção que eu citei aqui? Tem esse 58,07, está aqui, ó, muito próximo. Aí juntando com a região ali do 57,30, vai começar a entrar mais dentro aqui dessa região de topo, que aqui foi um topo, ó. E o outro mais para baixo seria outro topo lá na casa dos 53,75. Se eu der um zoom menos aqui, vai ter lá para trás, tem aqui também, ó, tem um outro nível de suporte, que é antigo topo, que é lá os 54,60 a 53,85. Então são os suportes mais próximos para esta ação, que está em tendência de baixa de curto para médio prazo, gráfico diário também em boa tendência de baixa. Quando eu falo boa tendência de baixa, já tem um tempo que ela vem na tendência de baixa. Tentou se recuperar por aqui, gerou ali a superação, mas já retoma a tendência aqui de baixo lá, e continua seu zigue-zague descendente, esticando mais aqui para baixo. Tem alguma chance de compra aqui agora? Não, não tem. Só se for contra a tendência, que é mais arriscado, como eu mencionei no gráfico semanal, comprar a superação na máxima no candle anterior, quanto mais distante estiver da média. E quanto mais entrar na zona de suporte, que além do 58,70 que eu já citei, que é um suporte de retração do gráfico quadrimestral, ficar de olho também, no gráfico mensal, ficar de olho também na questão dos suportes mais baixos, lá perto dos 57,30, 57,20. Superou a máxima no candle anterior, a possibilidade de arriscar a operação de compra contra a tendência tem risco maior. E a favor da tendência, ou de uma nova tendência? Aguardar algum sinal de força para os compradores e buscar a entrada de fundo ascendente ou pivô de alta, preferencialmente para cima da média móvel exponencial de 13 períodos aqui para compra de swing trade em Suzano. Então, de maneira geral, ativo prolongado aí para baixo, movimento de curto prazo, podendo gerar repique de alta aí nos próximos pregões, mas ainda sem nenhum sinal de alta, nem aqui, nem no gráfico semanal, nem no gráfico mensal. Já está começando a entrar numa zona de suporte interessante, e quanto mais se entrar ali no 57,30, melhor fica. Se entrar, vou entrar comprando já aqui nessa região que se encontra menos capital possível, e chegou lá na região de 57,30, já começa a trazer a possibilidade de buscar a entrada com mais capital, e melhor ainda se tiver algum sinal de alta, seja no gráfico semanal e também no gráfico mensal. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.